Lampião, o rei do cangaço, foi visitar seu amigo e coiteiro José Josino de Góes em São João dos Leites, um lugarejo um pouco abaixo de Flores. Conversa vai, conversa vem, José Josino contou-lhe que um sujeito chamado José Calu, que era viúvo, mantinha relações sexuais com as próprias filhas. Um escândalo sem limites. O povo comentava isso como sendo o fim do mundo. Lampião também ficou horrorizado e resolveu dar uma lição de moral no miserável. Zé Calu, um cidadão de quase 60 anos, também conhecido como Zé Bode, era um homem rico, dono de engenho de rapadura, proprietário da enorme fazenda Melancia, cujas terras se estendiam das imediações da Serra do Tingui até a Serra do Brejo. O rio Pajeú passava bem pelo meio da fazenda. A casa grande ficava a 1 légua da cidade de Flores, tendo ao fundo o Pajeú. A estrada velha, que ia de Flores para Vila Bela, passava em frente à casa e a menos de 1 quilômetro passava a linha do trem. No dia 4 de julho de 1925, sábado, Zé Calu estava se aprontando para ir à feira quando Lampião chegou à fazenda com seus cabras. O cangaceiro pediu dinheiro. Zé Calu disse que não tinha. Lampião sabia que ele estava mentindo, pois Zé Calu era dono de engenho de rapadura e com certeza tinha dinheiro escondido em casa. Depois de determinar que pusessem piquetes na estrada para evitar que alguém fosse à cidade avisar as autoridades, Lampião mandou que amarrassem Zé Calu pelos testículos e o pendurassem no gancho de um armador de rede. E isso foi só o começo. Zé Calu foi submetido a rigoroso interrogatório sobre as feias práticas que lhe eram imputadas. O homem negou tudo, jurou que era mentira do povo, mas não teve jeito. Os cangaceiros puxaram a corda, fazendo-o subir e descer várias vezes pendurado pelos testículos, urrando de dor, enquanto Lampião repetia: "E isso é pra você aprender a respeitar suas filhas, seu desgraçado." Os cangaceiros foram embora, deixando o homem desmaiado. Depois que os cangaceiros saíram da fazenda Melancia, alguém foi correndo avisar em Flores o que tinham feito com Zé Calu. O delegado Vitoriano Chagas considerou que seria imprudente mandar a força que guarnecia a cidade ir atrás dos cangaceiros, pois se o fizesse a cidade ficaria desprotegida, correndo o risco de ser atacada. Diante disso, o prefeito, intendente, coronel José Justino de Medeiros, passou um telegrama para o seu colega da cidade de Princesa, na Paraíba, pedindo ajuda. Como Princesa fica a apenas umas 3 léguas, 1 hora depois chegou a Flores um caminhão trazendo cerca de 20 soldados, comandados por 2 sargentos, José Guedes e Cícero de Oliveira, e guiados pelo rastejador Belarmino Moraes. Para surpreender o bando, os soldados deixaram o caminhão em Flores e seguiram a pé para a fazenda Melancia, aonde chegaram por volta do meio-dia. Ali, obtiveram a informação de que os cangaceiros, cerca de 40, tinham saído em direção ao sul. A volante prosseguiu a jornada. Passando por Cabeça d'Anta e Volta do Enjeitado, foi até a fazenda Barra, de onde dobrou para São João dos Leites. Começava a anoitecer. Apesar do cansaço e da fome, continuaram a caçada, pois as notícias eram de que o bando tinha acabado de passar por ali, vindo pela estrada de Saco do Romão e seguira no rumo de São Caetano. Já era mais de meia-noite quando, num trecho entre o Tenório e a Baixa do Juá, ainda no município de Flores, o rastejador Belarmino Moraes estacou. Apesar de pouca luminosidade, dava para notar que havia uma casa na beira da estrada, à direita. Um cachorro começou a latir. Seguiu-se um rumor suspeito no interior da residência. Supondo que os cangaceiros estivessem ali, os soldados tomaram posição, mas não tiveram tempo de decidir o que fazer, pois imediatamente pipocaram os tiros. Os soldados reagiram atirando na direção do fogo das carabinas do inimigo, mas logo surgiu um problema. O sargento Cícero de Oliveira, que se encontrava na linha de frente, recebeu um balaço bem na testa. O outro sargento decidiu que se suspendesse a luta para prestar socorro ao companheiro. Ao notar que a polícia estava refugando, os cangaceiros começaram a gritar desaforos, fazendo mangação. Distinguia-se bem a voz de Livino a plenos pulmões. Antônio Ferreira, eu bem que estava sentindo cheiro de macaco, tava bom de eu pegar um para criar. Parece que...
Sem enxergar nada naquela escuridão, o rastejador paraibano, soldado Belarmino Moraes, vulgo Belo Moraes, apontou o fuzil na direção da voz e apertou o gatilho. A frase que estava sendo gritada pelo cangaceiro foi cortada pela metade. Agora, cada parte cuidava de um ferido. O sargento Cícero de Oliveira foi levado para uma casa no Tenório e, em seguida, 4 soldados o conduziram para Flores. Acabou morrendo. Cícero era irmão do tenente Chico de Oliveira, o Chico Grande, um dos oficiais que tinham sido mortos no combate do Serrote Preto 5 meses antes. O restante da tropa permaneceu no Tenório, aguardando o dia amanhecer para reiniciar a caça ao bando. Belo Moraes dizia ter certeza de que ou matara ou ferira Livino. O sargento Guedes perguntou por que ele tinha tanta certeza. Belo Moraes explicou. Eu conheço a voz de Livino como se fosse a minha. Fui amigo dele, companheiro de farra e cachaçada quando o Lampião vivia em Patos da Baixa Verde, na casa do coronel Marculino. No escuro eu não estava nem vendo nada, apontei o fuzil para de onde vinha a voz dele e se não matei, aleijei. Em Surdina, os cangaceiros fugiram carregando Livino numa rede improvisada com uma coberta com as pontas amarradas e também um cabra já morto chamado Antônio Romeiro. Em Areias de Santana, antes de Caiçarinha da Penha, cortaram a cabeça do morto, cavaram às pressas uma cova e enterraram-no, levando a cabeça para enterrar noutro lugar a fim de dificultar o reconhecimento. Lampião mandou que um grupo fosse numa direção, atirando para o ar e plantando pistas falsas para desviar a atenção dos perseguidores naquela direção, enquanto Livino era levado para um outro lugar onde foi deixado escondido no mato. As volantes do tenente Gino José Belarmino e Alípio Pereira de Souza estavam pernoitando na fazenda Carnaubinha, nas imediações da Melancia. Ao escutarem os tiros para os lados da Baixa do Juá, as 2 forças correram para lá. No Tenório, encontraram a tropa da Paraíba, que lamentava o que acontecera com o sargento Oliveira. Quando amanheceu o dia, era 5 de julho de 1925, saíram à procura do bando. Os cangaceiros tinham fugido, porém os rastejadores não tinham dificuldade de encontrar as pistas, rastros bem visíveis, e puseram-se no encalço do bando. Porém, num certo ponto, misteriosamente, os rastros sumiram. Resolveram retornar a Tenório. A essa altura, outras 3 volantes dirigiam-se ao Tenório, a do cabo Pedro Monteiro e 2 dos contratados de Nazaré e São Caetano. Lampião, não sabendo que havia chegado reforço, voltou ao Tenório com 15 cabras para buscar Livino. Preocupado com a situação do irmão, quase caiu numa emboscada. Durante alguns minutos, os cangaceiros sustentaram fogo com as tropas, dando tempo a que Antônio Ferreira e outro cabra fugissem com Livino para os lados da Serra Grande. Quando se certificou de que o irmão havia escapado, Lampião partiu com o resto do bando para o outro lado, em direção a São Caetano, atirando para o alto a fim de atrair as forças que desembestaram atrás. Nesse tiroteio, o soldado Hercílio Nogueira, que fazia parte da volante de Gino José Belarmino, concluiu que realmente Livino ou estava morto ou estava gravemente ferido, pois não escutara sua voz. Livino era um cabra zoadento, só lutava gritando, insultando, descompondo todo mundo, parecia uma matraca. Livino foi levado para a casa de uma senhora da família Teles de São Caetano, onde passou a ser tratado. O próprio Lampião era quem fazia os curativos, no que era perito, com emprego de remédios caseiros. Fervia cascas de quixabeira, coava a infusão, misturava com bálsamo e cânfora e introduzia no ferimento por meio de um canudo de folha de mamoeiro. Depois punha tintura de iodo e salpicava pó de fumo misturado com pólvora e pimenta malagueta para matar os germes. O problema era que Livino tinha perdido muito sangue. Além disso, o ferimento era no abdômen, a bala tinha-lhe rompido os intestinos e a cada dia piorava ainda mais. Acabou morrendo 8 dias depois na casa do velho Antônio do Buíque. Lampião tomou todas as providências possíveis para que a polícia não soubesse da morte do seu irmão e se fortalecesse moralmente com essa vitória. O corpo foi enterrado perto de um serrote dentro de umas macambiras, sendo que a cabeça havia sido amputada e enterrada em outro local. Assim, não saberiam quem morreu quando o corpo fosse encontrado. Essas medidas geraram um clima de mistério que perdurou por anos. Os moradores daquelas redondezas eram todos coiteiros e mantiveram-se fiéis à orientação recebida de Lampião.
Tal mistério contribuiu para que surgissem muitas versões sobre o fato. A mais corrente era de que Livino havia morrido instantaneamente. Essa versão fazia sentido, já que perto do local do combate, a polícia encontrou um corpo sem cabeça e achou que era o de Livino. Porém, quando o cangaceiro Manuel Caetano foi preso em 1928, revelou os detalhes da morte de Livino. Soube-se então que Livino só morreu 8 dias após o combate do Tenório. Isso foi confirmado pelo coiteiro José Teles de Maria de Mororó, que assegurou a Hilário Lucete e Margébio de Lucena que Livino morreu após 8 dias de sofrimento. Livino foi ferido na madrugada de 5 de julho de 1925. Se ele faleceu 8 dias depois, sua morte foi no dia 13 de julho. Em novembro, completaria 29 anos de idade. Uma das mulheres que ajudou a tratar de Livino foi Dona Especiosa Gomes da Luz, de São João do Barro Vermelho. Um filho dela, Pedro Gomes, alguns anos depois, recolheu os ossos e enterrou-os no cemitério de Santana, na beira do Riacho São Domingos, em Caiçarinha da Penha, ao lado da cova de José Paulo, primo de Lampião, assassinado por Clementino Quelé. Livino, conhecido no cangaço como Vassoura, era um cabra afoito, não tinha medo de nada, parecia meio doido. O apelido de Vassoura foi dado devido à sua atuação nos combates, na frente de todos, varrendo os inimigos do campo de batalha. Como se achasse pouco sua reconhecida valentia, era um sujeito gabola, petulante, considerava-se o primeiro sem segundo em tudo. Extremamente tagarela, falava pelos cotovelos. E mais, era provocador, arruaceiro, prepotente, assombrosamente perverso. Diversas vezes Lampião teve de intervir para conter as malvadezas do irmão. Embora com certo exagero, dizem que talvez Livino tenha sido o mais terrível de todos os bandidos que já pisaram o capim dos sertões nordestinos em todos os tempos. Livino era apenas um ano mais velho que Virgulino. Tinham se criado juntos, de modo que os laços afetivos entre os dois eram muito fortes. Lampião ficou profundamente abatido com sua morte. Era o primeiro de seus irmãos a morrer no cangaço. Quando o bando passou por Cipó, os moradores notaram que os cangaceiros estavam muito tristes e calados, principalmente Virgulino e Antônio, que tratavam de pagar as contas de Livino. E como este não era visto no grupo, logo se suspeitou que ele tivesse morrido.